Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 12 do livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 12. Qual o maior mandamento? Abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 12 do livro de Marcos e faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Embora preguemos que a autoria desse evangelho é de Marcos, salientamos que todos os 4 evangelhos foram escritos de modo anônimo, talvez aí visando honrar a intenção de Jesus de dar à igreja um testemunho coletivo e autorizativo de sua pessoa e obra por intermédio dos apóstolos. O objetivo de Marcos principal foi apresentar as boas novas de Jesus a um público essencialmente gentil, por meio da narração do testemunho dos discípulos a respeito dos fatos notáveis sobre a vida, sobre a morte e sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores. Estaremos juntos a partir de agora. Aproveite aí nesse momento e inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para você fazer o acompanhamento diário, porque todos os dias nós temos um vídeo novo da Palavra de Deus. Aproveite também e dê o seu joinha aí, que se você gostar da nossa explanação. Abra aí então a sua Bíblia, faça essa leitura prévia. Nós estamos apresentando esse Evangelho de Marcos, cujo propósito foi apresentar esse testemunho público, essencialmente para o público gentil, por meio da narração dos discípulos a respeito dos fatos notáveis sobre a vida, sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Estamos na última parte, a parte 3, no capítulo 12, o ministério de Jesus na Judéia. Como já dissemos, embora Marcos considerasse muito importante o ministério de Jesus no norte, ele apresenta o ministério de Jesus na Judéia como o clímax da vida terrena de Nosso Senhor. Nesse ponto, Jesus caminha em direção à sua morte e à sua ressurreição, como ele também havia predito. Nós dividimos essa parte 3 em subpartes e nós veremos agora a subparte E, que é controvérsias no templo, é continuação do que nós começamos lá no capítulo 11, no verso 27. Apenas um breve resumo aí do capítulo 12, que nós veremos. Marcos revelou a autoridade de Jesus para desafiar os líderes religiosos corruptos e as instituições de Jerusalém. Assim, Marcos estabeleceu Jesus como o único fundamento da fé e salvação para judeus e gentios em todo o mundo. Jesus lhes fala por essa parábola da vinha, dos lavradores e da colheita. Contra os fariseus e herodianos é que ele falava essas parábolas. Ele estava anunciando sua morte, que em breve ocorreria. Indignados porque perceberam que era contra eles que falava, ficaram enraivecidos e loucos para apanharem ele em alguma falta. Primeiro, armaram um laço fenomenal e logo, antecipadamente, comemoravam a vitória porque não havia saída para o laço. No entanto, no laço que armaram, Jesus, o Mestre e o Senhor, o desfez com tanta elegância que se admiraram. Ainda tentaram mais uma vez. Dessa vez o ardil veio dos saduceus, mas Jesus saiu do laço com maestria novamente. Por fim, um escriba muito sábio, mas com coração pronto para pôr à prova o Senhor dos céus e da terra. Sua indagação é cirúrgica e profunda, mas a resposta de Jesus vai muito mais além e penetra em sua própria alma. Ele reconhece a sabedoria de Jesus e fala coisas profundas, que tiram do Senhor a exclamação de que ele não estava longe do reino de Deus. Impressionante, né? Como ainda não cremos, apesar disso. Vejamos com mais detalhes esse capítulo 12 que começamos a ver aqui. Veremos até o verso 44 as controvérsias no templo. Aqui está Jesus a lhes falar mais uma parábola. Não há dúvida de que o pronome pessoal refere-se aos principais sacerdotes e escribas, pois está ligado ao sujeito na terceira pessoa do plural do verso 12, aqueles que procuravam um meio de prendê-lo. Esse é outro exemplo de provocação. Essa parábola é baseada na canção da vinha, que retrata a infidelidade de Israel. Quando chegou no tempo daquela vinha dar resultados, o senhor da vinha mandou seu servo, um termo usado geralmente para os profetas, que Deus havia enviado para chamar Israel ao arrependimento, mas que em muitos casos sofreram a morte como resultado direto de suas
afirmações incriminatórias. Aquele servo foi enviado aos lavradores, aqueles com autoridade oficial sobre o povo de Deus, para receber dos lavradores os resultados da vinha. A parábola foi contada para benefício deles. No entanto, apoderaram-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E o senhor da vinha mandou outro servo, que igualmente foi maltratado, ainda pior que o primeiro, pois foi apedrejado, ferido na cabeça e mandado embora. Ainda mais uma vez, outro servo, mas este último o mataram. O senhor da vinha então resolve mandar seu próprio filho. Raramente aparece nos sinóticos o tema de Jesus como filho amado de Deus, mas nessa passagem está claramente presente, na esperança de que ele fosse ouvido em respeito ao Senhor. O comportamento deles em relação ao filho foi ainda mais maligno, pois resolveram matá-lo para ficarem com a herança. Assim, o pegaram, mataram e o lançaram fora da vinha. O que fará então o senhor da vinha com seus lavradores? Com esses lavradores? O Evangelho de Mateus declara que vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza respectivos frutos, sugerindo a comunidade dos discípulos formada ao redor de Jesus e a participação dos gentios. A pedra que os construtores rejeitaram seria ele, o Filho. Após a purificação do templo, Jesus citou o Salmo 118, versos 22 e 23, que celebra a vitória do rei dada por Deus. Jesus demonstrou que confiava no Pai e na palavra de Deus, as Escrituras do Antigo Testamento. Ele havia acabado de profetizar a sua própria morte. E agarrando-o, mataram-no. Verso 8. E ora, na presença dos seus assassinos, celebrava a vitória prometida. Ouvindo a parábola e sendo expostos seus motivos vis, porque essa parábola tem o poder de expor aquela malignidade deles. Estava clara e nua diante de todos. A parábola, eu já disse, é como um relâmpago. Ela ilumina, você vê claramente, nitidamente, por causa do resplendor do relâmpago. Mas assim como o resplendor do relâmpago vem e sai, assim também acontece com o nosso entendimento. Nós percebemos que foi conosco, mas depois a gente fica viajando. E então eles, ouvindo essa parábola e sendo expostos aos seus motivos vis, eles ficaram irados e queriam fazer algo, mas eram covardes e temiam a multidão. O que eles deveriam fazer depois da exposição deles, que o pecado foi exposto, seria se arrependerem, seria se voltarem para o Senhor, seria aceitar o Messias. No entanto, planejaram foi a sua morte, ficaram com raiva, endureceram seus corações. Compare com 11:32. O contraste com Jesus é claro. Essas autoridades religiosas eram políticos corruptos e covardes, aparentemente incapazes de agir por princípios. Foram então enviarem a ele, Jesus, alguns deles dos fariseus e dos herodianos que o apanharem em alguma afirmação. Reparem que aqui, entre esses fariseus e herodianos, ressurge uma antiga e estranha aliança entre a elite religiosa dos fariseus e os políticos, os herodianos. Essa aliança foi possível porque ambos os partidos aceitavam a ocupação romana. Os primeiros porque a consideravam a punição divina, e os últimos porque buscavam vantagem mesmo, vantagem política. Nesse sentido, ambos se opunham aos zelotes, que procuravam derrotar as forças romanas de ocupação. Eles chegaram a ele com um pedaço de verdade, porque não continuariam a crer. Vejam como a maldade fica exposta. O elogiaram, dizendo que ele era verdadeiro e que não olha ou não se importa para as aparências. O grego traz isso como não olhas para o rosto dos homens. Eles perguntaram a ele se seria ou não lícito pagar tributos a César. Além das inúmeras taxas alfandegárias, pedágios e outras cobranças, cada província romana era obrigada a pagar tributo imperial. O mesmo valor era exigido de cada cidadão, fosse rico ou fosse pobre. Os zelotes consideravam essa taxa como mais um exemplo da humilhação nacional e por isso se recusavam a pagar. Conhecendo Jesus a hipocrisia deles e percebendo o ardil, lhes expõe a verdadeira razão de estarem ali perguntando algo. Eles estavam tentando
a Jesus para o apanhar em alguma falha. Jesus exclama, verso 15, por que me experimentais? Como havia opiniões diversas entre os judeus a respeito dessa questão, Jesus sabia que uma resposta simples o desacreditaria perante alguns do grupo. Havia muitas moedas em circulação. Jesus pediu pelo denário romano, que equivalia a um dia de salário. Numa das faces da moeda estava gravada a efígie de César, César Augusto, ou seu filho adotivo Tibério, e na outra uma cena que glorificava o seu reino. Ao examinar a moeda que Jesus pedira, falou-lhes para darem a César o que era de César, e a Deus o que era de Deus. Apesar das muitas injustiças da taxação romana e do governo em geral, Jesus confirmou a legitimidade do poder político de Roma e, em seu julgamento, declarou que tal autoridade procedia de Deus. João 19:11. A igreja primitiva seguiu esse ensinamento de Jesus. Não poderiam ter outra reação diante daquilo e o elogiaram, mas continuaram endurecidos. Realmente, a exposição ali ficou clara da malignidade deles, do ardil sendo preparado, Jesus escapando de uma forma brilhante que eles mesmos elogiaram, mas ainda assim optaram pelo endurecimento dos seus corações. Então surgem os saduceus com uma pergunta problemática, verso 18. É a primeira menção explícita desse grupo no Evangelho de Marcos. Eram membros da família dos sumos sacerdotes no tempo de Jesus e aceitavam como canônicos apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Também negavam a ressurreição com base no fato de que ela não era ensinada no Pentateuco. O nome do grupo provavelmente procedia de Zadok, o sumo sacerdote de Davi, designado sobre a linhagem de Arão, e que tinha direitos exclusivos ao ofício de sumo sacerdote. A história que contaram a Jesus era baseada na lei do levirato, ou do parente resgatador, em Deuteronômio 25, de 5 a 10, que ordenava, no caso da morte prematura, que fossem tomadas providências para perpetuar a linhagem familiar por meio do parente mais próximo. Veja também Ruth 3, verso 4. O fato era que todos os 7 irmãos tiveram a esposa como mulher deles. E eles queriam saber na ressurreição de quem ela seria mulher. Do primeiro marido, do último ou de algum outro, pois todos a tiveram legitimamente. Jesus lhes diz que o erro deles provinha do fato de não conhecerem as Escrituras. Como no capítulo 7, Jesus afirma conhecer o sentido verdadeiro da Escritura e então refuta o falso entendimento dos líderes judeus. Jesus provavelmente estava se referindo à continuidade da obra de Deus, bem como às manifestações futuras do poder de Deus, incluindo a ressurreição, por intermédio do seu Messias, manifestações que os saduceus se recusavam a aceitar. Na ressurreição final, quando da transformação do universo físico, o mandato criacional quanto ao casamento e reprodução não será mais apropriado. Os saduceus novamente demonstraram ignorância sobre o poder de Deus e o final da história do mundo. Ao ressuscitarmos dos mortos, não mais casaremos, mas seremos como os anjos que estão nos céus. Jesus nos lembra então do episódio da sarça ardente no livro de Moisés, para refutar o argumento dos saduceus. Jesus citou uma passagem que eles consideravam canônica. O Deus que apareceu de maneira miraculosa na sarça ardente fez referência a si mesmo, não por memórias passadas, Deus de mortos, mas sim da parte de homens vivos e cheios de fé, que estão vivendo com ele numa aliança eterna de graça. Isso nos faz refletir de que não morreremos para nós mesmos, mas que a morte por causa de Cristo é uma passagem de um estágio a outro, até que todos ressuscitaremos. O ensinamento da ressurreição não está baseado unicamente em passagens explícitas na Escritura, mas se apoia basicamente na pessoa do Deus vivo e doador de vida. A conclusão de Jesus era que eles estavam laborando em grande erro,
Também pode ser traduzido mais vigorosamente como estáis completamente errados, ou estáis muito enganados. O escriba ali presente acompanhou todas as respostas e estava admirado com Jesus. E também o colocou à prova, com outra pergunta sobre qual o primeiro de todos os mandamentos. Ouve, ó rei Israel. Novamente o debate estava ancorado na Escritura, e nesse quesito Jesus demonstrou ser um mestre perfeito. Ele citou Deuteronômio 6,4, mais conhecido como a Shema, ouve no hebraico, que já havia se tornado a grandiosa confissão da fé monoteísta do judaísmo. Ele então disse, versos 29 e 30, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E vai então para o segundo, semelhante ao primeiro. Aqui Jesus faz ligação de Levítico 19, 18, uma passagem que Tiago chama de lei régia, lá em Tiago 2, 8, com Deuteronômio 6, 4 a 5, que é o Shema. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esses. O escriba aprovou a resposta de Jesus e resolveu ele mesmo acrescentar uma passagem da Escritura, 1 Samuel 15, 22 e Oséias 6, 6. Ao que Jesus lhe respondeu dizendo não estar ele longe do reino de Deus. Compare esse escriba com o jovem rico. Só uma coisa te falta. Lá o jovem rico. E com Nicodemos também. Em todos esses casos, era evidente a necessidade de um novo nascimento. Aqui Jesus tinha em mente o reino já totalmente consumado e que será desfrutado somente pelos remidos, mediante a morte e ressurreição do Filho do Homem. De acordo com Atos 6, 7, muitos escribas herdaram um reino após o Pentecostes. Depois dessa sabatina e sua excelente aprovação, ninguém mais ousava questioná-lo. E estava Jesus ali, ensinando no templo. Além do átrio dos gentios, havia também o átrio das mulheres, além do qual as mulheres não tinham permissão para ir, e o átrio de Israel reservado para os homens judeus. Era agora a vez de Jesus, que lhes fazia uma pergunta. Como dizem os escribas que Cristo é filho de Davi? As palavras e a interpretação de Jesus dependiam da autoria davídica desse salmo. Foi o próprio Davi que falou pelo Espírito Santo. Jesus atribuiu total inspiração divina ao escrito de Davi, como fariam seus apóstolos mais tarde. Como poderia se dar isso? De o próprio Davi lhe chamar de Senhor, como então seria ele seu filho? O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Jesus argumentou que, embora o Messias viesse da linhagem davídica, seu poder e dignidade real superam o de Davi, pois este se dirige ao seu rei como meu Senhor, Salmo 110, 1. E o exercício de governo desse rei está associado exclusivamente com o Senhor. Salmo 110, 2. A interpretação lúcida e fiel que Jesus fazia da Escritura produzia deleite entre os seus ouvintes. De fato, por um lado, Jesus era filho de Davi no sentido de ser de sua linhagem. Mas como tinha natureza dupla, o único assim, também era o próprio Senhor. Jesus então passou a falar para todos se guardarem dos escribas. Os adversários de Jesus possuíam uma aparência de profundidade, mas estavam em grande erro. Uma advertência semelhante é encontrada no capítulo 8, verso 15. Os escribas não recebiam um salário fixo, então buscavam apoio no povo, sem dúvidas entre as viúvas mais fáceis. Veja Mateus 6, 5 a 6. Para um julgamento semelhante da ostentação e hipocrisia espiritual. O presente capítulo se encerra com Jesus observando a entrega de ofertas no gasofilácio. Convenientemente, as caixas de ofertas se localizavam no átrio das mulheres, sendo desse modo acessíveis a todos. Ele observa a viúva ofertando uma simples oferta, mas que relativamente, conforme o seu coração, era das maiores ofertas, a maior de todas, embora em valor monetário a menor de todas. Essa moeda, chamada de lepton, era de menor valor em circulação e valia meio centavo. Já um quadrante era uma moeda romana que equivalia a 1,64 avos de um denário. Um denário equivaleria
ao salário de um dia de trabalho. Mais uma vez, Marcos faz a tradução para os seus leitores gentios. O capítulo 12 começa com o verso 1 dizendo: Depois, entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Esse é o primeiro verso do capítulo 12 do Evangelho de Marcos, que tem 44 versículos. O verso de número 44 diz assim: Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. A oferta da viúva pobre nos ensina que as aparências não servem diante de Deus, mas sim as coisas que estão no mais profundo do nosso coração. Como enganaremos ao Senhor das nossas almas? Somos tolos demais da conta, se assim querermos enganar ao Senhor. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 13, lembrando que Marcos tem apenas 16 capítulos. Veremos o próximo evento esperado, desejado e certo, a volta de Cristo. Amanhã, então, no capítulo 13. Aproveite e inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho para você fazer o acompanhamento diário das nossas postagens que são feitas todos os dias. Dê um like aí se você gostou, compartilhe, divulgue. A parte escrita você vai encontrar no jamaisdesista.com.br. A nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Nosso programa de rádio, radio.ossemeadores.com. Todos os dias estamos aí nesses eventos. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Em breve novidades teremos aí com relação às Escrituras. Maranata, ora, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.